Sejam muito bem-vindos ao Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Peço encarecidamente mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. E hoje nós temos uma convidada especial, Suzana, @Instagram Sulimiro. Ela que aqui estávamos conversando sobre o profissionalismo dela. Ela vende hoje cursos a respeito de confeitaria para 42 países, que normalmente falam a língua espanhol, né? E a gente vai tratar um pouco sobre isso aí da sua empreitada. Seja muito bem-vindo ao Pod Viagem. Já morou fora também em outros países e a gente vai estar conversando hoje. Mais uma vez, Suzana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. Conte para a gente, já vou abrir aqui com a primeira pergunta. Como é que começou essa sua história na confeitaria? Na confeitaria foi por necessidade financeira. Eu vendo hoje cursos online, né? Mas eu comecei fazendo bolo mesmo, porque a gente morava no Peru na época. Meu esposo, por diferentes situações, ele acabou ficando sem receber salário durante 4 meses. E a gente estava super apertado, né? E aí eu conto muito a minha história nos eventos que eu faço online. E eu falo que a gotinha que derramou, que transbordou o copo foi o meu filho ficar doente e a gente não ter condições de comprar um colírio que ele precisava especificamente naquele momento, né? Falei, não dá para continuar assim. Então a gente foi conversar e eu falei, não, eu vou começar a vender bolo. Né? Eu tinha a experiência de comer bolo brasileiro. Eu falava, bolo brasileiro é gostoso. E aqui no Peru, o bolo não é legal. Não é um bolo assim, né? Aquele bolo molhadinho que a gente tem lá no Brasil. Aí eu comecei a fazer e oferecer ali pra família, pra amigos, vizinhos mais próximos. E deu muito certo. Foi muito rápido, assim, a aceitação do público foi muito boa mesmo. E aí eu vi que realmente tinha um negócio próspero ali, né? Que eu podia ir pra frente com aquilo. E fui vendendo bolo ali, muito feliz, né? Fomos saindo das dívidas e tudo. Até que chegou ali a pandemia e eu continuei com o meu negócio, porque durante a pandemia todo mundo pensou que tudo ia parar, né? Que todos os negócios iam parar e tudo, mas surpreendentemente a confeitaria ainda era uma das mais buscadas. Porque as pessoas continuavam tendo aquela necessidade da satisfação emocional que o doce gera. Nossa, verdade. E também os aniversários, né? De aniversários, às vezes, que antes que era comemorado uma festa grande, eles começaram a ser comemorados ali num núcleo familiar muito pequenininho. E eu percebi que era muito mais do que só vender um bolo, mas era vender um momento que aquela família queria registrar uma memória. E aí, meu negócio continuou indo muito bem. E nesse momento que eu continuei vendendo tanto, eu comecei a perceber muitas mães, mulheres ao redor, no meu ciclo de convivência, que estavam sem trabalho. Que estavam totalmente ali sem recurso naquele momento, né? E aí foi que eu aceitei começar a dar curso. Porque antes já tinham me pedido para ensinar, mas eu falava, não, meu negócio é fazer e vender meu bolinho aqui, eu tô feliz assim. A partir desse momento da pandemia, eu falei, então, eu acho que eu posso ir além e posso ajudar mesmo essas mulheres que estão em casa agora, sem recurso financeiro, a começar a fazer bolo e vender desde casa mesmo. Aí nasceram os cursos online e aí foi que nós criamos o Instagram, tudo com essa... Na verdade, eu já tinha um Instagram só para publicar os bolos que eu fazia, né? Aí a gente transformou ali a linguagem dele para poder chegar a um público que, ao invés de cliente direto do bolo, era futuras alunas, né? Viu, eu tenho uma pergunta pra ti, assim, o nosso podcast de viagens aqui, né? E eu queria saber, você morou no Peru, você é brasileira? Sim. E como é que foi essa experiência? Você morou em algum outro país também ou foi só no Peru? Só pra gente entender isso. Morei também. Quando eu comecei esse negócio, eu estava morando no Peru, né? Comecei a vender os bolos lá e por isso que eu percebi que era um negócio forte fora do Brasil. Mas antes de morar no Peru, eu tive várias idas e vindas. Eu sou casada com um peruano.
Nós nos conhecemos aqui em Goiânia, mas casamos e eu fui para o Peru com ele. Depois de 1 ano e meio, nós somos cristãos e meu esposo é pastor. Então, nós fomos enviados para a Colômbia, para a plantação de uma igreja lá. Estivemos lá por 1 ano. Isso foi que eu ano? acho que deu 1 ano. Nossa, que ano que foi, meu Deus. Eu casei em 2019. Não, 2009. Casei em 2009, 2011. 2010, eu fui para a Colômbia. 2009 eu estava no Peru, 2010 fui para a Colômbia. Estando na Colômbia, teve uma necessidade em uma igreja nos Estados Unidos. Aí nós fomos enviados para os Estados Unidos. Fomos para lá, ficamos lá por quase 3 anos. E aí teve um problemão lá com o nosso visto. Se quiser, depois eu conto sobre isso. Com certeza. Mas aí nós tivemos que voltar, assim, sem nada, né? Com nossa casa, nossas malas, tudo ficou lá. A gente voltou para o Brasil. E do Brasil a gente voltou para o Peru. Ficamos de novo no Peru agora por 8 anos, que foi a última vez que eu morei fora. Qual cidade do Peru? Trujillo. Trujillo? É uma cidade grande e importante no Peru, mas não é conhecida fora, né? Conhecida para fora vai ser Lima e Cusco, que são as mais turísticas, né? Eu morei primeiro em Cusco, porque meu marido é cusquenho. Então eu morei lá, conheci Cusquenho. Isso que eu ia falar. É muito pra Machu Picchu, então. Fui uma pertinho, vez só. Foi só uma vez, porque não era assim... Como era aquela questão, eu tava lá morando, né? Então a gente não tira muito tempo pra descansar, pra visitar, mas eu fui e é linda, é incrível. Uma curiosidade do Peru, que a culinária peruana é uma das mais bem qualificadas aqui da América do Sul. Exato. Quase todo mundo que a gente entrevista, e por experiência própria também, fala que a culinária peruana é a melhor que existe na América do Sul. E ela fazendo um bolo brasileiro e vendendo para peruana. A gente admira a culinária deles, né? Ou seja, parece que eles também admiram o nosso bolo, o seu bolo, no caso, né? Mas é muito interessante isso mesmo, porque o Peru, ele realmente ganhou vários prêmios, na verdade, com a culinária, mas é a cozinha salgada. Né? A confeitaria deles não é forte, não é boa. Todos os prêmios que ganha é ali, principalmente frutos do mar, né? O ceviche, que inclusive é peruano, não é chileno. A discussão é essa. Mas é muito forte com a comida salgada. Com a confeitaria, eles realmente, quando provam o brasileiro, não tem pra ninguém. Ganha. Você não teve dificuldade com a língua, não? Quando você chegou lá, você já falava espanhol ou aprendeu lá? Eu aprendi lá, mas eu acho que eu era tão novinha que isso me ajudou muito. Eu casei muito nova, eu casei com 18 para 19. E antes de casar, eu peguei algumas aulas. Aqui no Brasil, fiz umas 10 aulas com uma professora que era peruana, de espanhol. E foi assim, não foi aquela coisa de curso, de escola de idiomas. Foi com uma peruana que me ensinou ali, assim, o básico mesmo que eu precisava. E até umas coisas culturais, ela me ensinava, assim. Isso me deu uma boa base. Aí eu fui pra lá e 2 meses, assim, morando mesmo, eu já estava bem fluente. E essa história de que o camarada fala português, então, porque a gente tem mania de falar isso, né? Eu não vou aprender a falar espanhol, eu falo português, lá eu me viro. Aí o cara chega lá e pede uma Coca-Cola, pagar com cartão, e por aí vai, né? Exato. Essa história de que o cara fala português e se vira é mentira, né? Não é mentira, porque se vira mesmo. Se vira, mas falando absolutamente tudo errado. Né? Não, falar assim, eu vou chegar lá e eu vou saber falar... Não, mas consegue se virar porque as pessoas lá fora são muito receptivas. Uhum. O peruano mesmo, com o brasileiro, parece que eles têm uma coisa assim, uma admiração muito grande pelo brasileiro, né? Sim. Então, todo mundo tá muito disposto a entender. O que, às vezes, você chega, talvez, eu já ouvi falar muito, por exemplo, na França, né? Você chega lá e a pessoa, não, você tem que falar francês. E fora, Brasil... Eu percebo isso muito aqui, o Brasil também é muito receptivo, mas o peruano, você pode falar o que for, se você quiser desenhar, ele vai te entender e vai te ajudar. Isso é bem legal. Você recomenda o Peru, então, para qualquer brasileiro que queira fazer uma viagem internacional, que é um país legal? Olha, se gostar do tipo de turismo que o Peru oferece, eu aconselho. Eu acho interessante que o Peru, você tem praias. Uhum. Então, a galera do surf vai em peso pro Peru surfar. Sim. Ok. Você tem montanhas. O Peru, ele passa a Cordilheira dos Andes. Isso. Quem quer fazer alpinismo, montanhismo, né? A escalada, também vai pro Peru. Uhum. Você tem repleta de uma cultura peruana, né? Sim. Principalmente dos Incas. Você vai ter Machu Picchu, né?
Então, assim, eu vejo que E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Foi um amigo meu que comentou comigo, assim, recente. O Peru, ele tem diversas atividades para diversos nichos, né? Sim. De pessoas. Então, realmente é um país repleto, assim. É um país que chama muita atenção. Sim. E realmente, todos falam mesmo. Eu nunca estive no Peru, né? Você já esteve, eu acredito que o Rafael também já esteve. Que é um país extremamente receptivo. Só que o brasileiro só vai pra 2 lugares no Peru, né? Agora falou. Só fala um pouquinho mais pertinho. Agora falou, Lima e Cusco. Só, né? É. Você foi pra onde? Não, Lima. fui só pra Lima. Eu nem fui só pra Cusco. Lima, nem pra Cusco eu fui também. Entendeu? Tem que Aí, voltar. ok. Então, deixa eu entender, então, ô Su. Então, você sai do Brasil, vai pra Colômbia, vai pros Estados Unidos, passa um perrengue nos Estados Unidos, volta pro Brasil, vai pro Peru, fica lá, pandemia, descobre a culinária, começa a vender ali pro pessoal, boca a boca, daí que horas que você falou assim, opa, eu vou agora preparar esse produto para a internet e principalmente para as pessoas que falam castelhano e espanhol? Olha, é uma parte que eu me emociono toda vez que eu conto essa história. Então, eu não estava preparada para chorar aqui, não. Mas teve muito a ver com o meu propósito de vida. Porque, como eu falei, meu esposo é pastor, nossa vida sempre foi dedicada a servir a igreja. Bacana. Quando a gente estava no meio ali da pandemia, que eu vendo o meu negócio funcionando e eu vendo outras mães que estavam sem trabalho, a minha irmã, que é a minha sócia hoje, ela já tinha me falado, Suzane, porque ela tinha conhecimento de marketing digital, eu já seguia algumas pessoas e tudo. Ela falava, Suzane, vamos fazer um curso. Eu falava, nada a ver, não é a minha praia, eu não quero ser professora, morro de vergonha das câmeras, de tudo, não é o meu. Mas aí, quando começou a pandemia, eu sempre fui ali, como esposa do pastor, eu era responsável pelas crianças na igreja. Com a pandemia, a gente não tinha culto mais. Então, a gente tinha que fazer os cultos online. Tava tendo os cultos online para os adultos, normalmente, mas as crianças não estavam tendo. E aí, eu comecei a gravar vídeos das lições, das nossas lições habituais para as nossas crianças. E esses vídeos começaram a bombar muito. Começaram a ter muito compartilhamento. Eu recebia muito comentário das pessoas agradecendo por aqueles vídeos. E elas falavam, nossa, Suzane, você não sabe como tá ajudando aqui em casa, não sabe como que meu filho tá feliz de poder ver a lição. E eu vi que aquilo ali tinha impacto. E aí eu falei, então, deu aquele clique. Então, por que eu entendi que eu tinha um dom para ensinar, que eu não sabia, eu entendi naquele momento, e que as pessoas gostavam da maneira que eu transmitia a mensagem. Então, eu falei, por que não ajudar essas mulheres que eu tô vendo que precisam, né? Eu tenho não só o conhecimento aqui bíblico, eu tenho o conhecimento do negócio da confeitaria. E eu sei que a confeitaria brasileira, ela é muito bem recebida no mercado hispano. E não só no mercado hispano, no mercado fora do Brasil, porque eu, morando na Colômbia, eu sabia o tipo de bolo que era lá. Morando nos Estados Unidos, eu sabia o tipo de bolo que era lá. Eu sabia que era tudo muito parecido com o que eu tinha no Peru. Bolo sequinho, sem muito recheio, uma coisa assim, não era muito agradável no sabor. Sem graça. Sem graça. Você virou a sua vida, então, na verdade, na confeitaria. E pela vivência Foi. de A mundo nos virada de países. chave, né? Sim, Pela vivência de mundo nos países da América do Sul. foi. Foi aí que eu entendi que eu podia levar esse conhecimento para as pessoas ao redor do mundo. Mulheres simples, normais, que tinham uma necessidade, principalmente financeira. E aí eu falei, vou ensinar. Aceitei o desafio, gravamos o primeiro curso. Celularzinho iPhone 5, uma qualidade assim bem limitada. Foi lá e fez. Fomos lá e fizemos. Deu certo, vendemos a primeira turma com 9 alunos, mas pelo menos estava validado, né? Sim. Se teve venda, Teve venda, deu validou. certo. Deu certo. Aí para os próximos já, ali a gente já para quarta, quinta turma, a gente já tinha crescido bastante. Aí já fomos tendo bastante alunos. E hoje, né, 42 países já 42 você conseguiu países. alcançar. Fala um pouco desses países, assim, só cita alguns. Eu sei que, 42 países, né? Sim. A minha primeira pergunta são todos que falam ou espanhol ou castelhano? Não. São todos que têm, principalmente imigrantes que falam espanhol. Entendi. A maioria dos países, desses 42, eles não são de língua espanhola, mas eles têm muito imigrante. Então, os principais que a gente vende, principal, são realmente aqui América Latina e Estados Unidos. Porque os principais seria Colômbia, Chile, Peru e Estados Unidos. São os países que a gente mais vende.
Colômbia, Peru e Chile, espanhol mesmo. Estados Unidos, um monte de imigrante. Tem muito imigrante, Tem muito né? imigrante. É praticamente, sei lá, metade, não sei dizer estatisticamente. Mas é muito imigrante. E tudo nessa situação de precisar de um trabalho, né? Tá sempre ali com aquela coisa de, ai, é o que eu ganho no dia. Então, precisando de um negócio próprio mesmo. Agora, os outros países, aí vai aparecendo de tudo quanto é lugar, que a gente fala, gente, nem imaginava. Fala um país aí pra gente. Bom, tem muito na Europa, Uhum. ali Espanha, Itália, Alemanha, Irlanda, tem muito. Agora, um que me surpreendeu, assim, apareceu o aluno da África, por exemplo. Falei, gente, eu não imaginava que alguém na África ia querer comprar, né? Mas... Ai, eu sou horrível com os nomes Tranquilo. dos países. Pode colar, pode... Consegue lembrar? Japão? Japão, temos alunos no Japão. Então, vai aparecendo, assim, uns Na países verdade, que eu os falo, seus gente, seguidores, então, a minoria do Brasil? Ou Não, eu diria que, assim... Porque se você coloca todo ele em espanhol, imagina que tudo a maioria é de fora, então. Sim, é um 99,5% de fora. É mesmo? É só dedicado para fora mesmo. Eu comecei estando fora. Então, a minha comunicação sempre foi para fora. Eu nunca falei com o público do Brasil. A gente nunca fez tráfico para público do Brasil. Sempre foi para fora. Uhum. Então, quem tá lá tá de intrometido. Os brasileiros. Eu tenho uma pergunta. Pô, a gente sabe que a confeitaria, né, assim, a culinária, né, em geral, é uma arte, né? Sim. Você tem que misturar processos e ingredientes das demais formas para se chegar no ponto correto, né? Eu sou péssimo nisso. Comecei as minhas primeiras experiências de cozinha foi na pandemia e eu faço o prato feito ali para sobreviver. Uhum. A confeitaria é algo requintado. E você está vendendo seu curso, já vendeu para 42 países. Todos os ingredientes que você orienta, você tem que dar uma adaptada para o país que você vai vender. Sei lá, vou chutar aqui. Sei lá, será que o alecrim que a gente tem aqui tem lá no Japão? Será que o chantilly que a gente tem aqui tem lá em Botsuana? Apesar de que é uma variedade realmente muito grande, eu falo que a confeitaria ela é uma ciência exata. Se você segue o tintim por tintim, ela vai dar certo. E são ingredientes básicos, na verdade. Farinha tem em todo lugar, açúcar tem em todo lugar, leite condensado, chocolate. Leite condensado tem em todo lugar. Tem em todo lugar. A gente tem muita dificuldade, às vezes, com creme de leite. A Europa, creme de leite é muito gorduroso, bem diferente do que o que a gente trabalha aqui. Mas a gente adapta. Aí, nesses casos, sim, vai precisar de adaptação. Agora, o que mais requer adaptação mesmo é com altitudes. Pessoas que moram em diferentes altitudes, por exemplo, as minhas receitas, elas estão formuladas para nível do mar. Quando ela tá ali a 2.500, 3.000... Por conta do ponto de ebulição da água? Exatamente. Pirei. Caramba, Bolívia, cara. Muito alto. Exatamente. Peru também, né? Ali, Cusco, que tá a 3.500 de 3.500. altitude. Mas aí eu aprendi isso morando lá. Como eu morei lá, eu vi que realmente funcionava diferente. E aí, eu fiz alguns cursos lá também, entendi por que acontecia assim. É exatamente pelo ponto de ebulição da água. Sim. As reações químicas são totalmente diferentes por causa da ebulição da água. Então, aí precisa, sim, de adaptação. Mas aí eu já passei pela experiência, desenvolvi ali as fórmulas que precisam ser feitas, já passo isso para as minhas alunas. Então, se elas estão em qualquer nível de altitude, elas vão saber fazer a continha lá para adaptar a receita. Caramba, nunca tinha parado para pensar nisso. Eu pensando nos ingredientes que tem a ver com o nível do mar mesmo, né? Antes de finalizar o episódio, eu quero fazer uma pergunta para ela. Entre morar no Brasil e morar no Peru, o que você recomenda para alguém que está pensando aí, falar, eu quero morar no Peru, tenho vontade, porque a América do Sul aqui é fácil acesso. Uhum. Qual o seu paralelo entre Brasil e Peru? Vai depender muito do propósito de vida da pessoa mesmo, né? Do gosto da pessoa. Eu sempre falava que eu nunca queria sair do Brasil. Quando, de adolescente, assim, um primo que foi para os Estados Unidos para tentar a vida, falava, gente, isso é uma loucura. Vai deixar a família aqui, todo mundo a sua base forte. Pra quê, né? Pra ganhar dinheiro. Só que eu não fui por dinheiro, eu fui por propósito, né? Eu fui porque eu acreditava naquela missão, eu fui por causa da igreja. Foi outro tipo de motivo. Foi outra motivação, sim. E então eu não estava lá por qualidade de vida. Se fosse para falar assim, por qualidade de vida, Brasil tem melhor qualidade de vida. Tem. Tem. Do que o Peru tem. Cita exemplos. Por quê? Infraestrutura mesmo, cidade, Lima é muito bonita, mas só Lima.
É o que eu conheço. É. Miraflores. Miraflores, você foi no melhor setor da cidade, né? Também fui pra lá. É a região turística. Agora, você sai ali mais pra São Borja, que é Lima mesmo, mais os aforas ali, é praticamente favela, né? mesmo? É bem... Caramba. Não tem, tipo... Vai ter lugares que não tem rede de esgoto, Sim. não vai ter água encanada. De Trujillo, lá pior ainda, então, onde você morou. Trujillo é uma cidade boa também, porque é uma cidade grande, lá tem quase 2 milhões de habitantes, então é grande, é importante para o país economicamente. Então ela é uma cidade boa também. Só que não é assim, a infraestrutura da cidade, por exemplo, estradas, ruas, né? É bastante É esburacada, precária. é precário. Então é uma das maiores cidades do Peru, Trujillo? Sim. é uma Depois das de Lima? maiores. Quantos mil habitantes? Eu Dois, acho ela que é falou. a segunda ou terceira. É quase 2 milhões de habitantes em Trujillo. Caramba. É bem grande. Mas aí tem a questão da segurança também, que a gente reclama muito de segurança no Brasil, mas lá é ainda mais delicado. Tem os grupos de... As gangues. As gangues, tem isso ainda. É perigo, então, é perigoso o Peru. Vai de região para região. Cusco, por exemplo, não é uma região perigosa, porque é muito turística. Então, onde o turismo é muito forte, como que tem um cuidado maior da parte do governo para resguardar os turistas, né? Então, meio que abafa o crime também. Mas outros lugares maiores e que não tem muito acesso aí de turista, é mais perigoso. Conta pra gente, que perrengue que foi esse que você passou nos Estados Unidos? Ai, é quase um trauma de vida. Nós fomos para lá como para pastorear uma igreja, então nós fomos com um visto de turista, porque essa foi toda a direção que nos deram, né? Chegando lá, a gente fez a troca para o visto de permanência. Permanece. Seria o de trabalho, no caso. Não era trabalho, Não. porque a gente não estava lá para trabalhar. E aí foi justamente o pontinho que eles nos pegaram para falar que a gente estava fazendo coisa errada, né? Nós estávamos trocando pro de permanência no país para a gente continuar pastoreando a igreja, sem trabalhar, porque a gente não trabalhava. Só pra era quem tá nos voluntário, assistindo, assim, né? que cidade, que estado que era? Atlanta, Georgia. Atlanta, na Georgia. Sim, dizem que aqui é GA, né, de Goiás. Lá dizem também que eu morava perto de uma região que era Marietta, Georgia, né? Tem um sorriso que faz eventos lá. Todo brasileiro mora lá em Marietta, que é uma cidade tipo parecida de Goiânia e Goiânia. É mesmo? É uma cidade próxima e com o custo de vida é mais em conta. Isso, e só tem brasileiro, É. realmente. Aí o mais engraçado é porque não é só brasileiro, é goiano. É, A tem grande muito maioria. Aí eles falavam sério? que era Marietta, ao Em invés Atlanta? em Atlanta. Ao invés de falar que era Marietta GO de Georgia, eles falavam que era, aliás, GA de Georgia, eles falavam que era GO de Goiás. De Goiás. Porque é muito goiano, né? Eu não em sabia Marietta. disso. Tem muito mesmo. Eu dormi em Atlanta, só não... Eu tava indo de Eu já fui umas Orlando três pra vezes lá já. Nashville, eu acabei dormindo em Orlando, mas não tive nem essa impressão, né? Nem fiquei lá, né? É uma cidade linda, eu gosto demais de Atlanta. Uhum. Nossa, nós vivemos muito bem lá. Foi um tempo que a gente abraçou aquele lugar, a gente falava, nossa, vamos ficar aqui pro resto da vida. E aí, quanto tempo deu? 2 anos e meio, mais ou menos. Eu fui pra lá, eu tava grávida da minha primeira filha de uns 5 meses, 7 meses, eu acho, eu tava. Ela nasceu lá, então ela é americana, os outros 2 são peruanos. E estando lá, a primeira etapa do nosso visto foi aprovada, então eles nos deram o visto por mais um tempo. E aí chegou a etapa que a gente tinha que renovar de novo. Tinha que fazer novamente o processo de renovação já para um mais fixo. Quando chegou nessa etapa, eles foram fazer uma visita lá no prédio da nossa igreja e fizeram várias perguntas, né? E meu marido só respondeu tudo tranquilo, dentro da nossa normalidade ali. Aí nós recebemos a confirmação, falaram para nós, tá aprovado, mas vocês precisam ir no consulado americano no Brasil para colocar o carimbo do novo visto. No passaporte. No passaporte. Isso é de praxe, é algo comum, né? Pelo menos naquela época era. Isso foi 2013, mais ou menos. Então, a gente veio pro Brasil, deixamos lá a nossa casa com todas as nossas coisas, carro, tudo arrumadinho lá. Viemos para cá para passar 20 dias para ir na embaixada e fazer esse novo visto. Chegando na embaixada, a moça falou, o visto de vocês está negado. Vocês não podem voltar. E aí foi aquele balde de água fria, né? A gente falou, como assim? Aí ela alegou que nós estávamos lá recebendo salário.
Só que a gente não recebia o salário dos Estados Unidos, a gente recebia uma oferta que vinha do Brasil pra igreja, pra gente se manter lá, né? E aí ela falou, não, vocês estavam recebendo salário lá, então vocês violaram o visto de turista trabalhando. E aí nós não pudemos voltar. Deixaram as coisas lá e já vieram pra cá daí. E ficaram por aqui. Ficamos por aqui. Entendi. Viemos pra ficar 20 dias e tivemos que ficar pra sempre. Mas voltou pro Peru e depois empreendeu, né? E aí, Conseguiu empreender. nós ficamos aqui, na verdade, só até saber o que ia ser da nossa vida, né? Entender qual que seria um próximo passo. Aí nós recebemos outra proposta para ir para o Peru novamente, plantar uma nova igreja em uma nova região que era Trujillo, onde eu estava agora por último. Ficamos lá por 8 anos. E voltei tem 2 anos para o Brasil. Legal. Não podemos esquecer do merchan do convidado de acabar. Ah, com certeza. Então, você pode olhar para essa câmera e quem está nos assistindo com certeza vão querer saber. Pô, uma pessoa que vende para 42 países aí curso sobre confeitaria, por gentileza, pode olhar para a câmera ali e fazer o seu merchan. Então, nós somos a Sulimiro Confeitaria Brasileira, né? Vai aparecer aqui o endereço aqui na tela. Vai estar tudo em espanhol lá. Então, se você tem interesse de pelo menos aprender espanhol, você vai aprender um pouquinho. E nós lá ensinamos as mulheres a se destacarem na confeitaria e viver da confeitaria, ter a confeitaria como principal fonte de renda. Vocês vão ser muito bem-vindos lá. Su, muito obrigado pela sua participação, né? O bate-papo foi bem bacana. Senhores, então, mais uma vez, obrigado aí ao Eriksen também, ao Rafael. E esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Reitero, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Até a próxima.